Mas aí qual é o problema da Venezuela? Não produzia um pé de alface. Vivia do extrativismo. Só que agora é um extrativismo que alocava dinheiro pro povo. E os caras, ó, pianinho, não abre a boca, velho. Ai, como é bom o socialismo. Mas a base industrial não foi montada. Como é bom o socialismo. Mas também não foi montada antes do Chaves. Então é um problema que a gente chama de transformação estrutural. É da esquerda, é da direita, é de todo mundo. Com a diferença que a direita não tem interesse nessa transformação estrutural, né? Porque a gente precisa lembrar que o que a gente tá chamando de direita, a gente tá chamando de grupos conservadores e grupos que estão hegemonicamente no poder. Então, por exemplo, é interessante para as classes dominantes brasileiras haver um processo de transformação estrutural da economia? Claro que não. Por quê? Porque as classes dominantes brasileiras são compostas por latifundiários, são compostas por rentistas, são compostas por banqueiros, são compostas por industriais, que vale mais a pena para eles manter essa estrutura, que não há desenvolvimento, que não há ferrovia, que não há transformação de energia, que não tem indústrias de alto valor agregado. Não vale a pena, né? Para que você vai criar uma indústria aqui, por exemplo, de processamento de ferro, para você extrair o minério de ferro e transformar ele em ferro aqui, se eu posso vender, eu que sou a Vale, que foi privatizada durante o governo FHC, se eu posso vender esse minério de ferro fazendo garimpo ilegal, fazendo garimpo destruidor da natureza para a China e depois comprar o ferro de volta. Claro que o Brasil vai ficar endividado eternamente, porque a compra de um produto de alto valor agregado é mais cara do que a venda de um produto de baixo valor agregado. Então a gente tem que ficar queimando reserva para poder, como o André falou, ficar importando coisa. É só a gente lembrar, na época da pandemia, logo quando estourou a pandemia, faltou máscara, faltou seringa, faltou álcool gel. Por quê? Porque todo o complexo industrial da saúde brasileiro foi desarticulado para essa bobagem de política livre cambial. E aí essa bobagem de livre mercado e o caralho a quatro vai fazer o quê? Reforça o papel do Brasil na economia mundial, que é produtor de commodity, que é exportador de soja, exportador de cana, exportador de madeira. E é isso, o Brasil se transforma numa fazenda, a gente tem empregos com cada vez menos estabilidade e empregos cada vez piores. Porque a gente tem que lembrar, gente, o agronegócio ele não emprega. Quem emprega, quem garante trabalho para as famílias é a agricultura familiar, é a pequena propriedade rural. Um outro exemplo ótimo, né? O arroz. Quando a China e o Vietnã fecharam as suas portas justamente para poder dedicar a sua produção de arroz para abastecimento interno, o que aconteceu? O Brasil se tornou um dos maiores exportadores de arroz do planeta. E aí isso acaba fazendo com que haja um interesse muito maior por parte dos latifundiários, dos produtores de arroz, em vender esse arroz pra merda do estrangeiro. Por quê? Porque a merda do estrangeiro paga em dólar. E aí o dólar valorizado, eles vão fazer o quê? Vão deixar todo mundo passando fome e que se foda. Então, a desestruturação, ela é politicamente um projeto da direita. Ela é um projeto da direita, não porque ela é a direita, mas porque a direita é composta fundamentalmente pelos grupos que são a classe dominante. Os latifundiários, banqueiros, rentistas, tudo isso. Você acha que para uma grande montadora de veículos, vale a pena, por exemplo, o Brasil investir numa estrutura ferroviária de transporte? Não. Você acha que vale a pena existir uma política pública para poder fazer o investimento e a criação de hidrovias, por exemplo? Não. Ah, mas por que o governo não vai lá e faz isso? Exatamente porque o Estado brasileiro está sequestrado. Essa é a palavra. Sequestrado pelos interesses privados das grandes corporações e dessa burguesia, cara. Essa é a questão. Ele está sequestrado. Então, para de novo explicar o lance do ferro, vale muito mais a pena o Brasil, né, esses grupos dominantes e sobretudo de rentistas, de acionistas internacionais, não haver uma indústria de desenvolvimento do ferro. Então não vale a pena pro cara, porque a indústria do ferro, você cria autonomia energética, você vai criar autonomia estrutural, você vai criar uma série de coisas que vai prejudicar futuramente o ganho desses caras, porque esses caras ganham dinheiro vendendo o minério de ferro. Então por que ele vai criar uma indústria que vai diminuir o ganho dele de minério de ferro pro exterior? Não, ele vai sucatear todas as indústrias possíveis para poder fazer o aprimoramento desse produto, e aí o que você faz? Você continua vendendo minério de ferro pro exterior, você vai ganhar em dólar, as ações da empresa vão subir, isso vai valorizar as ações dos grandes acionistas. Ah, mas e se o Brasil um dia precisar de ferro porque a China não vai mais querer vender? Tamo fudido. Esse é o termo, entendeu? Porque aí na hora que tem uma crise estrutural, uma crise produtiva, a gente não tem pra onde correr. Por quê? Porque o Brasil é um fazendão, a nossa economia é movida, né? Porque até o Samidana já declarou que a única coisa que produz valor é o trabalho, e aí você tem a atividade de rentista, a atividade de especulação financeira, o setor de serviços, você não tem nenhum tipo de desenvolvimento econômico que seja minimamente estável, que visa garantir esse tipo de emancipação, essa estruturação de infraestrutura. Não tem, simplesmente não tem.